Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do capítulo 2. Dando continuidade ao que discutimos anteriormente em relação ao capítulo 1, vamos procurar focar um pouco mais a perspectiva teórica sócio-histórica, o que é com base nessa perspectiva teórica que a gente vai estar deslanchando, conversando, aprofundando e atualizando os conhecimentos a respeito da alfabetização com o texto. Quando a gente traz a questão da perspectiva teórica sócio-histórica, a gente traz a ideia de interlocução. E a ideia de interlocução nos remete a um movimento, né? Nos remete a um tempo e espaço com vida, um tempo e espaço em que o diálogo acontece o tempo todo, em que as contrapalavras, no sentido de que a criança tenha a oportunidade de dizer a sua opinião, de dizer o que não concorda, de dizer o que concorda, né? Que as rodas de conversa, que a professora e o professor possam atuar enquanto mediadores, enquanto alguém que problematiza, que questiona e que transforma esse tempo e espaço em tempo de vida. Como a gente falou no primeiro capítulo da língua, que a língua é vida, a língua ela precisa ser inserida enquanto uma língua viva, a gente entende esse tempo e espaço, um tempo e espaço de movimento, de corpo e movimento, de múltiplas ideias, que as ideias se aproximem e se distanciem uma da outra na medida que você coloca a criança numa situação de poder dar a sua opinião, poder ouvir a opinião do outro, poder dizer a sua palavra. E ao destacarmos sobre a importância do texto como unidade de ensino-aprendizagem no processo de alfabetização, nós nos ancoramos na perspectiva sócio-histórica por conta dessas premissas que a gente acabou de dizer. Assim, a perspectiva sócio-histórica se contrapõe à perspectiva tradicional e tecnicista, que aborda a concepção de língua, de sujeito, de texto e de sentido, ora como representação do pensamento, ora como estrutura código, que considera a criança um sujeito passivo. Perspectiva sócio-histórica, que considera a história desse sujeito, né, que leva em consideração como que esse sujeito, essa criança vai se formando ao longo, né, da sua infância, das suas infâncias. Então, a premissa básica nesse processo é romper com aquela ideia de sujeito passivo, de sujeito que já recebe a língua pronta, conforme a gente destacou anteriormente no capítulo 1. Nesse sentido, a perspectiva sócio-histórica se contrapõe também à perspectiva construtivista cognitivista, que considera o desenvolvimento da escrita na criança enquanto um processo de diferentes fases, em que a criança constrói diferentes hipóteses no processo contínuo e linear. Na perspectiva sócio-histórica, mais à frente a gente vai ver, a gente considera que a criança vivencia diferentes tempos, diferentes percursos, diferentes modos de aprender. E que nesse processo ela levanta hipóteses, ela formula conceitos, ela interage com o objeto, né, de leitura e de escrita, ou seja, com práticas de leitura e de escrita, né, em diferentes tempos e espaços da sua vida. Então, uma criança pequena ela vai ter uma relação com práticas de leitura e de produção de texto diferente de uma criança que já está lendo e produzindo texto. O que a gente procura, né, romper em relação à perspectiva construtivista é a ideia linear, né, e a universalização que se coloca em relação às etapas. E o risco que se corre de colocar a criança em tempos estanques, né? Essa criança é pré-silábica, essa criança é silábica, essa criança é silábica alfabética. Então, essas ideias que, em princípio, né, são ideias que nos ajudaram naquele momento, né, da década de 80, de 90, né, nos ajudaram a rever o conceito de como a criança aprende. O fato de ser um processo contínuo e linear conduziu práticas
em que ora as crianças eram organizadas em grupos por fases de conhecimento, ou considerando que a criança vai construindo por si só o seu processo de leitura e de escrita, se delegou para a criança a responsabilidade, né, pelo seu processo de aprender. E essa prática, por conta desses equívocos, tem gerado práticas espontaneístas. As crianças têm demorado muito para compreender os princípios da linguagem escrita, porque elas têm sido inseridas nesse tempo e espaço como se bastasse no processo de construção do conhecimento. Essa ideia, mesmo que a perspectiva construtivista, né, tenha como princípio romper com a perspectiva inatista e ambientalista, empirista, mas ainda assim a ideia de que você precisa deixar a criança construir pelo ensaio e erro, com aquela ideia que vem sendo colocada de que quando você ensina a criança, você tira dela o direito de aprender, gerou e continua gerando uma relação equivocada da professora, do professor, com a criança e com os conhecimentos da alfabetização. Qual é esse equívoco? O equívoco é quando a professora ou o professor não se insere como alguém que ensina, como alguém que problematiza, como alguém que está ali para promover a mediação, né, do conhecimento que a criança já sabe, já tem, com o conhecimento que ela precisa aprender. Então, nesse processo, quando se pensa nessas hipóteses, no processo contínuo e linear, e que a criança ela se basta no processo de construção do conhecimento, a perspectiva construtivista tem gerado alguns equívocos no processo de alfabetização. Considerando essas questões que a gente acaba de colocar, necessário se faz reconhecer a importância e a necessidade de ensinar a criança a linguagem escrita no contexto da concepção de interação verbal, oral e escrita, na qual a criança é concebida como um lugar de interação. Na qual a língua é concebida como um lugar de interação. E a criança também, né? Ela precisa ser concebida enquanto um sujeito interativo. Então, quando a gente procura trazer essa questão da linguagem escrita e da criança enquanto um sujeito interativo, procurando romper com as ideias tradicionais, com as ideias tecnicistas, com as ideias construtivistas, que lá no capítulo 1 que a gente coloca que traziam a questão do texto, mas o texto não se constituía o locus da interação, né, da interlocução da criança com a leitura escrita, o texto se inseria como pretexto ou apenas como motivador para trabalhar as unidades menores. Então, retomando essa ideia, aqui na perspectiva sócio-histórica, esse texto, as questões a serem discutidas, tendo o texto como unidade de ensino e aprendizagem, se insere enquanto um espaço próprio, importante, para se trabalhar, ou seja, para se instigar a formação de sujeitos, leitores e produtores de texto. Então, na perspectiva sócio-histórica, a criança vai aprender a ler e escrever. Ela precisa se apropriar das unidades menores da língua. Mas ela se apropriará das unidades menores da língua porque o foco essencial do processo é ela se constituir leitora e produtora de texto. Se o foco essencial é ela se constituir leitora e produtora de texto, e no tempo e espaço, nas práticas sociais em que a gente vive, a leitura e a produção de texto é vivo, é algo em movimento, então é assim, dessa forma, que a gente considera que a criança, diríamos, né, que ela tem o direito de se apropriar da leitura e da escrita, vivendo práticas de leitura e de produção de texto.
No processo de compreensão do discurso enunciado do outro, necessário se faz reconhecer o papel ativo do eu e do outro, no processo da interação verbal, oral e escrito, de forma que a unidade real da interação verbal é o enunciado. Se a unidade real da interação verbal é o enunciado, e o enunciado são as produções vivenciadas no locus dessa interação verbal, então a unidade real no processo de formação de sujeitos, leitores, produtor de texto é o texto, é a leitura. Então, por isso que a gente coloca aqui o texto enquanto unidade básica no processo de apropriação da leitura e da escrita. O texto enquanto unidade real. E aí é o texto na sua completude, né? É o texto verbal, oral e escrito, e o texto não verbal, que entraria a linguagem plástica, a linguagem cênica, a linguagem musical. Então, tendo em vista que antes de seu início, né, antes do processo de interlocução, há um enunciado dos outros, e depois do seu fim há os enunciados, respostas dos outros, mesmo que não objetivados no momento. Então, o que a gente está querendo trazer com isso? Quando a gente traz a questão da interação, da interlocução entre o eu e o outro, esse movimento acontece no processo em que um fala, o outro também fala, em que um traz a sua opinião, o outro também traz a sua opinião, mas o silêncio também fala de alguma coisa. Então, mesmo que uma criança naquele tempo e espaço de discussão, ela não se revele oralmente, ou por escrito, ou por outras formas de linguagem, ainda assim ela se insere no processo de interlocução. Por quê? Porque ela pode estar pensando, formulando conceitos e trazendo questões. O que não significa que a gente vai ignorar o fato de algumas crianças ficarem caladas. É importante a gente estar instigando que elas se insiram no processo, de debate, de conversa, de discussão. Mas essa perspectiva ela nos coloca com outro olhar, porque essa criança, mesmo que ela não esteja naquele momento trazendo a sua palavra, ainda assim ela atua enquanto um sujeito interativo. Ainda assim ela está se inserindo no processo de interlocução. E aí, considerando que a linguagem escrita é constituída por um sistema de signos que designam sons e as palavras da linguagem oral, necessário se faz compreender o conceito de símbolo. Então, pensando nesse conceito de símbolo, que é isso? Para a criança compreender que como que ela vai representar a sua linguagem oral, e a representação da nossa linguagem oral é organizada, essa representação é sistematizada com diferentes símbolos, porque as letras são símbolos. Então, talvez a gente tivesse que estar revendo o conceito de alfabetização, pensando que um dos conhecimentos básicos e importantes no início ou no processo de inserção da criança na leitura e na produção de texto é promover situações de ensino-aprendizagem em que ela possa se apropriar do conceito de símbolo. E quando a gente traz a importância dela se apropriar do conceito de símbolo, a gente traz que desde a mais tenra idade, segundo Vygotsky, acontece o desenvolvimento do simbolismo nas crianças, quando as mesmas fazem uso dos gestos no processo de interação verbal, bem como nas situações de brincadeiras, que envolvem brinquedos e jogos, e nas situações de desenho, como representação das enunciações, das suas opiniões, dos seus dizeres, da sua voz.
E aí a gente destacaria que os gestos são signos visuais e constituem a primeira esfera de atividade que promove a construção do conceito de símbolo. Então, se a gente pegar a criança desde pequenininha, desde bebê, e a gente pudesse, né, estar olhando, né, e percebendo que nos gestos das crianças, ou nos gestos de quem cuida dessas crianças, a gente já teria um instrumento mediador, no caso dos gestos, enquanto interlocução. Se a mãe chega dentro de um quarto, onde a criança está lá, no momento em que ela está necessitando mamar, e ela está lá choramingando, porque já está começando a sentir fome, e a mãe chega dentro do quarto, e aí naquele gesto que ela chega, a forma como ela pega a criança, que senta para dar o mamar, aquele gesto simboliza um bem-estar. Então, o gesto, símbolo do bem-estar. A criança está lá já sentadinha, né, no berço, já consegue ficar sentadinha e tem um brinquedinho que ela não consegue pegar. E ela começa a falar, dá, 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 e aponta com o dedinho ou com a mãozinha. E naquele movimento que ela aponta com o dedinho e com a mãozinha, o adulto vem, pega o brinquedinho, pega na sua mão, né, e coloca o brinquedo mais próximo dela. Esse gesto, ela se apropria, ela compreende esse gesto, né, enquanto um movimento que ela faz e obtém aquilo que ela deseja. Então, esse gesto simboliza um querer. Em vários outros momentos, ela vai utilizar esse gesto quando ela quer alguma coisa, quando ela quer ir para o colo, quando ela quer pegar um brinquedo, quando ela quer algo. Então, o gesto, nesse sentido, é o símbolo do seu querer, simboliza um desejo, simboliza uma necessidade. Então, e aí, como é que a gente poderia, com as crianças, desde a mais tenra idade, provocar, né, lá desde a educação infantil, não só aqui no tempo, né, do ciclo da alfabetização, promover diferentes brincadeiras com as crianças em que a gente possa vivenciar essas ideias. Então, brincar de mímica, brincar de imitar para o outro adivinhar, fazer diferentes, aquela brincadeira que vai adivinhando qual é a música, que adivinha qual é a história, que adivinha qual é o animal. Então, são brincadeiras. Agora, sempre dando ciência para a criança e provocando na criança que aquele gesto que ela está fazendo para representar, por exemplo, aquele animal que ela queira que o outro descubra quem ela está imitando, então que aquele gesto, quer dizer, que gesto que você vai fazer que vai simbolizar o animal que você quer representar. Então, quer dizer, se na situação de vida cotidiana ela já faz, mas ela não tem ciência disso, aqui no locus da escola nós vamos fazer isso, dando ciência para a criança de que esse gesto simboliza algo. Então, quando você dá ciência para a criança, esse conceito vai se constituindo com consciência. Ela vai começando a compreendê-lo. Então, e já se constitui um conhecimento científico. Então, isso aí é um conhecimento científico. Porque aqui no locus da escola, eu estou fazendo com a criança no sentido de que ela comece a se aproximar do conceito de símbolo. A segunda esfera, né, que Vygotsky traz é a esfera de atividades que promove a construção do conceito de símbolo no jogo. Então, o jogo, as brincadeiras, os brinquedos seriam o jogo simbólico. Então, quando a gente observa essa criança aqui, ela está brincando de médico com o ursinho. Possivelmente esse ursinho é o bebê ou é o próprio ursinho. Mas esse ursinho que está aqui,
se ele representa o bebê, então ele está simbolizando o bebê. Ele não está com o bebê no colo, mas está com um instrumento que simboliza, que é o urso. Se ele está fazendo de conta que está medicando um urso, porque aqui ele pode ser o veterinário e não o pediatra, ainda assim esse urso não é o urso de verdade, é o símbolo do urso de verdade. Então esse brinquedo aqui simboliza aquilo que ele está brincando, ou a criança, o bebê ou o urso. O fato dele ser criança, ele não é o médico nem é o veterinário. Então ele está no brinquedo, na brincadeira, simbolizando, trazendo para o locus da sua brincadeira a vivência de um pediatra ou de um veterinário. Isso a criança faz no seu cotidiano. Ela brinca lá na sua casa, lá na rua, na pracinha, né, com seus coleguinhas, e já vai construindo esse conceito. Mas ela não tem consciência ou ciência desse conceito. Se eu trago essas situações de brincadeiras para dentro da escola e instigo a criança a representar diferentes situações, dando ciência para ela do que representa essa brincadeira, né, esse objeto, o urso, esse modo de brincar, medicando, dando ciência para ela que essa situação representa algo que ela já viveu, né, o que ela vive, a gente vai dando ciência para ela e ela vai se apropriando do conceito de símbolo. A terceira esfera de atividade que promove a construção do conceito de símbolo é quando o desenho representa a fala. A criança faz uso do desenho para representar a linguagem oral, a palavra. Então, em vários momentos, se a gente pede para a criança representar borboleta, como a gente está trazendo muitas borboletas aqui no segundo encontro, né, no segundo módulo, no segundo capítulo, ela vai representar por meio do desenho. Ela ainda não sabe escrever da forma convencional, então ela representa por meio do desenho. E em diferentes situações, o desenho, ele simboliza algo. O desenho simboliza o objeto. O desenho simboliza aquilo que a gente está querendo comunicar. Então, quando a criança desenha, então o desenho na criança também tem essa função de representar a sua linguagem oral, a palavra, de representar o seu dizer, né, de representar a sua voz, de representar o seu querer. Então, o desenho simboliza aquilo que ela quer dizer. Se a gente trabalha isso fazendo esse movimento com a criança, e aí de repente várias atividades a gente pode estar fazendo, tanto lá na segunda esfera, no brinquedo, a gente organizar diferentes situações de brincadeira em que ela possa representar, aqui também no desenho, de instigá-la a representar diferentes situações que ela viveu por meio do desenho. Então, muitas vezes a gente tem a prática de brincar de amarelinha e depois pedir para ela representar aquela brincadeira de amarelinha desenhando. Brincar de roda e representar. Fizemos um passeio e vamos representar agora esse passeio, né, por meio do desenho. Fizemos um estudo de campo, fomos a campo para fazer algum tipo de pesquisa e vamos procurar representar por meio do desenho. Então, esse desenho não é um simples desenho, é uma produção, né, em que ela revela nessa produção o seu dizer. Então, esse desenho está representando a sua fala. Esse desenho está representando as suas ideias, a sua linguagem oral. Não basta só oferecer folha para ela desenhar, ela precisa ter ciência disso. E é quando ela tem ciência disso, quando ela é informada, né, de
do que representa esse desenho, ou do que ela precisa representar por meio desse desenho, ela se apropria do conceito de símbolos. As diferentes esferas de atividades vivenciadas na infância, apesar de um dado momento se apresentarem de forma independente, dadas as peculiaridades do tempo, percursos, nível, ritmos e modos de aprendizagem de cada criança, essas esferas em diferentes situações se complementam e, por assim dizer, se constituem de forma interdependente, numa relação dialética em que uma tem implicação na constituição da outra. Então, aqui a gente apresentou cada uma separado para a gente ter ideia, né, de que desde bebezinho esse conceito de símbolo vem sendo vivido, mas é lá no locus das suas vivências cotidianas ela não tem consciência disso. Aqui no locus da escola, a gente utilizaria esse movimento todo enquanto instrumento mediador para que a criança pudesse se apropriar, ou para que a criança possa se apropriar do conceito de símbolo. Agora, no seu cotidiano, essas diferentes esferas, ora elas se apresentam independentes, ora interdependentes, né? Ora se conectam dialeticamente. Então, se a criança ela pode estar brincando, por exemplo, se a gente organizar uma brincadeira de caça ao tesouro, então, caça ao tesouro pode trazer essas diferentes situações. Né? Na caça ao tesouro pode ter gesto, pode ter desenho, pode ter a brincadeira, né, do faz de conta, né, da caça ao tesouro. Uma criança que está numa situação de brincar, como está jogando bola, então pode, no ato de brincar, né, do faz de conta que é um jogador, né, eu estou fazendo de conta que sou um jogador X, e aí eu jogo a bola e eu faço todo aquele corpo e movimento do ato de jogar bola e também das situações que acontecem na vivência de jogar bola, ora mais bravo, ora alegre porque fez um gol, então sai gritando, abrindo os braços, ora chuta a bola, dá um sinal positivo, né, que o outro colega vai pegar a bola. Quer dizer, essas diferentes esferas elas vão, né, sendo vividas naquele tempo e espaço da situação de brincadeira. Então, trazer essa situação de brincadeira, por exemplo, do jogo de futebol, para dentro da sala de aula, numa roda de conversa, e trazer o que nesse momento, nessa situação de brincar de bola, a gente poderia trazer, o que simbolizou o quê, ou como que nós podemos agora, por meio do desenho, representar aquele momento de brincadeira. E aí lembrar das diferentes situações que foram acontecendo no decorrer da brincadeira e representar ou demonstrar simbolicamente, a gente ajuda a criança a construir o conceito de símbolo, se apropriar do conceito de símbolo. Bom, se a gente pensa na criança que está se inserindo no processo de alfabetização, e aí a gente percebe que os seus rabiscos, desenhos, constituem símbolos, e que são símbolos de primeira ordem, porque denotam os objetos de forma direta, né? Então, a relação direta, eu quero representar o sol, desenho, coloco o sol, né? Consigo representá-lo ali. Representar a nuvem, então, já me apropriei de uma forma, né, vendo o outro fazendo, ou observando a nuvem, né, tem um movimento para fazer a árvore, a flor, o caracol, né, o laguinho, como que eu vou representando isso. Então, os rabiscos ou os desenhos, eles constituem símbolos de primeira ordem, nesse sentido, porque representam os objetos. Então, você lembra do objeto e já tem uma ideia de como representá-lo. Agora, esses símbolos de primeira ordem, que denotam os objetos de forma direta, né, vão nos mostrando, né, demonstram dessa forma que a criança ela precisa evoluir
no sentido do simbolismo de segunda ordem. E aí, esse simbolismo de segunda ordem seria a apropriação dos princípios que regem a linguagem escrita. Então, se a gente pegar a própria história da escrita, lá no início eles representavam aquilo que eles queriam dizer, já pegando os símbolos de primeira ordem. Eles desenhavam nas cavernas e tudo mais. Então, à medida que eles começam a repensar, e tem todo aquele movimento para se chegar aqui nas letras do alfabeto, e com as letras que são símbolos que representam o som da fala, esse princípio a gente tem colocado enquanto são princípios que regem o simbolismo de segunda ordem. Segunda ordem pelo fato de se constituírem um conhecimento científico que tem princípios próprios, que tem um sistema próprio e que precisa ser ensinado para a criança. Não tem uma relação direta com o objeto. É uma relação com a fala, é uma relação com o meu dizer. E aí, se a gente vai trabalhando no sentido de que o desenho representa o objeto e a escrita representa a fala, a gente poderia talvez estar colocando que além de desenhar as coisas, além de desenhar o sol, a árvore, a nuvem, a gente pode desenhar as palavras. A gente pode trazer essas palavras enquanto representação, palavra escrita, enquanto representação da nossa fala. Então, além de desenhar as coisas, ela pode desenhar as palavras por meio do desenho e também por meio de símbolos. Por quê? Quando ela desenhou o sol, ela desenhou a sua palavra. Mas o sol tem uma relação direta com o objeto. E a palavra sol tem uma relação com a minha fala. Então, quando eu coloco a palavra sol, e cada letra dessa palavra sol, que é um símbolo que constitui um som, que constitui um fonema, ele representa a minha fala. Ele está representando o meu dizer, está representando a linguagem oral. Então, essa linguagem escrita representa a linguagem oral. A criança precisa compreender essas questões. Ela precisa ter uma relação de inserção na compreensão do significado de símbolo, do que significa símbolo, para ela compreender que a letra é um símbolo que representa o som da fala e que com as letras a gente organiza a nossa fala, a gente organiza a palavra. Para que ela consiga compreender isso, ela precisa fazer essa relação. E, além de tudo, ela precisa compreender que, ao longo da história da humanidade, foram criados e produzidos vários símbolos que, combinados entre si, representam a linguagem oral. Então, aquelas letras do alfabeto, combinadas entre si, vão representar aquela palavra que eu estou querendo dizer na linguagem escrita. Então, esses símbolos são as letras do alfabeto. Então, inserir o alfabeto no tempo e espaço da alfabetização exige trabalhar com a criança o conceito de símbolo. Então, não basta colocar o alfabeto na sala, não basta que a criança memorize o alfabeto, não basta ensinar a sonoridade de cada letra, não basta. Não basta isso.
ela precisa compreender o que significa essa letra A, essa letra B, de onde ela veio, por que veio. Então, ela precisa conhecer a história, por exemplo, do alfabeto, conhecer a história de como se chegou a esse alfabeto e conhecer o que representa cada letra, né? Por que ela foi construída, por que ela foi produzida ao longo da história. E aí, esses símbolos, né, que são as letras do alfabeto, que são símbolos gráficos intitulados de grafemas e símbolos sonoros intitulados de fonemas, é que a gente vai dando ciência à criança, né, de que como que essas letras se combinam, né? Quer dizer, a letra, né, tem um traçado, cada letra tem uma forma de ser escrita, tem diferentes jeitos de escrever a letra A, a letra B, que a gente vai ver posteriormente nos outros capítulos, mas aqui a gente está querendo destacar que o processo, a forma como eu vou organizando as situações de ensino-aprendizagem, para que a criança, até a criança chegar aqui no alfabeto, entendê-lo enquanto um símbolo gráfico, que combinados vão representar o meu dizer, a minha fala, a linguagem oral, requer que a criança se aproprie do conceito de símbolo. E o conceito de símbolo ele pode ser trabalhado lá desde as brincadeiras com gestos, a brincadeira simbólica, no desenho, né, até chegar aqui nas letras. Ao compreender o conceito de símbolo, ela também consegue compreender a relação grafema-fonema. Então, muitas vezes, na alfabetização, se trabalha já a relação grafema-fonema e fonema-grafema com a criança, sem ela ter tomado ciência do conceito de símbolo, sem ter se inserido num debate do conceito de símbolo. Então, ao compreender o conceito de símbolo, ela também compreende essa relação. E são relações que constituem as diferentes palavras que fazem parte das enunciações que constituem a interlocução entre o eu e o outro no decorrer das práticas sociais e culturais. Então, quando ela consegue estabelecer essa relação, e para isso a gente tem que dar ciência a ela, a gente tem que organizar situações de ensino-aprendizagem em que ela se aproprie dessa ideia, o sentido e significado de aprender a ler e escrever é outro. A relação da criança com a leitura e a produção de texto é outra. Não é aquela coisa passiva, alienada. É uma outra situação, né? Se a gente pudesse colocar essas letrinhas aqui agora pulando, teria um movimento, né? Um outro movimento. Escrever, por exemplo, a palavra brinquedo, ela vai ter além de ser uma situação, né, peculiar nas práticas sociais e culturais infantis, a questão da brincadeira, ainda assim compreender o sistema, né, da escrita alfabética, ou seja, de aprender a ler e a escrever, vai para além do amontoado de letras, né, vai numa situação com sentido e significado, né, numa situação de brincar com as letras, de brincar com as múltiplas relações que essas letras podem ter, que vão formar milhões e milhões de palavras. É muito interessante quando a gente trabalha dessa forma. Por quê? Porque essa relação da criança, né, com as letras do alfabeto no seu cotidiano escolar, se for de forma significativa, vai ter um outro sentido significado na sua vida fora da escola. E aí as letras do nosso alfabeto, né, que são símbolos gráficos e sonoros que representam os grafemas e os fonemas utilizados para desenhar e escrever a linguagem oral, né, tornando-a linguagem escrita, tem uma outra relação. Então, aqui ela começa a compreender que ela está representando a sua fala e que escrever é como se fosse desenhar a sua linguagem oral. E aí tudo aquilo que ela está pensando, as histórias que ela está sonhando, né, ou
tudo que ela está tentando escrever ou procurando escrever vai se tornando seu, vai se tornando, é aquilo que a gente coloca, que ela vai se apropriando. E nesse processo de se apropriar, ela vai internalizando. Então aqui também tem um outro princípio da perspectiva sócio-histórica, quando coloca que o conhecimento primeiro se dá no plano interpsicológico, para depois acontecer no plano intrapsicológico. Então esse interativo, interlocução, né? Esse interpsicológico, ele é fundamental nesse processo de internalização, para que se constitua intrapsicológico. E aí, quando esse intrapsicológico, né, se dá, acontece, a criança se apropria, toma para si esse conhecimento. A linguagem escrita é como se fosse o desenho da linguagem oral, por meio de símbolos gráficos e sonoros. Essa tem sido uma marca importante, né? Tem sido uma fala importante com as crianças para que elas possam compreender os princípios da linguagem escrita. Bom, dominar e compreender os princípios da linguagem escrita no contexto da leitura e da produção de texto oral e escrito promove a formação do sujeito leitor e produtor de texto. Então, aqui nós estamos vendo uma palavra que quer dizer muitas coisas. Quer dizer, se tem uma seta indicando zebra, possivelmente, se eu ando mais um pouco, eu vou encontrar com muitas zebras, ou vou encontrar com uma zebra, ou naquele lugar tem zebra, né? Então, quando a gente está falando de texto, a gente também está rompendo aquela ideia tradicional de que o texto tem que ter 20 linhas, tem que ter, não sei, sabe, todo aquele movimento que acontecia na perspectiva tecnicista tradicional, em que a gente não considera produção de texto, sim, redação. Então, a redação escolar, ela é escrita para ninguém, por motivo nenhum, a não ser pelo fato da professora ou do professor ter como objetivo corrigir as questões ortográficas, né? Já a produção de texto, ela vem com uma outra ideia. Além da professora e do professor ensinar ou, então, analisar as questões ortográficas, né, gramática e tudo mais, ela tem um sentido real. Então, o texto não precisa ter 20 linhas, 30 linhas, precisa ser um livro. Quer dizer, os diferentes tipos de texto se inserem nesse tempo-espaço. Então, aqui, por exemplo, nessa ilustração, a gente está vendo uma palavra que representa um texto, uma palavra que representa algo que possibilite uma leitura, uma análise, uma interpretação, e que insere a criança numa prática de leitura. Ela lê e ela vai entender o que está acontecendo nesse tempo e espaço. É nessa perspectiva que a abordagem sócio-histórica evidencia a importância de alfabetizar com o texto, enquanto unidade de ensino e de aprendizagem da linguagem escrita. A criança precisa aprender a ler e a escrever lendo e produzindo texto. E aí, lendo e produzindo texto, traz a gente para dentro de uma situação, né, de uma organização do trabalho pedagógico, em que essa criança ela possa viver práticas reais de produção de texto. Então, se eu escrevo um bilhete, um bilhete é bem objetivo. Se eu mando um torpedo, ele é bem objetivo. Se eu escrevo um livro, ele tem uma outra forma. Se eu escrevo uma poesia, tem um outro jeito de escrever. Se eu escrevo um ofício, ele tem uma outra forma de dizer. Então, esses diferentes textos, eles precisam se inserir aqui no tempo e espaço da alfabetização e ser considerado. Então, uma lista de palavras, porque nós estamos fazendo uma lista de materiais que nós precisaremos para vivenciar uma determinada situação de ensino-aprendizagem, constitui um texto. Então, que texto eu traria
né, e procuraria trazer para uma criança que está iniciando o processo, e que texto eu traria para uma criança que já está lendo e produzindo fluentemente no final, né, do ciclo da alfabetização. A criança precisa compreender e ver as atividades que envolvem a leitura e a escrita como atividades necessárias e não como apenas um treinamento imposto de fora para dentro. Então, se ela começa a perceber que a atividade de produção de texto, de leitura, é uma atividade necessária, muda a sua interlocução com as práticas de leitura e de produção de texto. Agora, se ela vê que aquela prática está sendo apenas para ela memorizar e treinar habilidades motoras ou habilidades cognitivas, passa a não ter sentido e significado. Lúria analisa a história da linguagem escrita, demonstrando em seus estudos como a criança concebe a função simbólica do grafismo, como se dá a transformação gráfica e os modos em que as crianças operam no processo de compreensão dos princípios da linguagem escrita. Então, para que a criança possa estar se inserindo nesse tempo e espaço, a gente também precisa se inserir enquanto educadoras, enquanto educadores, procurando reconhecer e compreender em que momento a criança se encontra, que percurso ela está buscando, né, para compreender os princípios da linguagem escrita, quais são os seus modos de se inserir nesse tempo e espaço, o seu ritmo de aprendizagem, né, como que ela está interagindo com esse tempo e espaço. E aí a gente traria que, para a gente poder estar compreendendo e indo ao encontro desses modos de aprender, desses percursos, a gente tem se ancorado no que Lúria, né, destacou enquanto percurso, né, enquanto movimento em que a criança vivencia, para compreender a escrita enquanto instrumento da minha memória, ou a escrita enquanto extensão da minha memória, a escrita para eu me lembrar posteriormente, a escrita enquanto instrumento mediador, né, no processo de interlocução das pessoas, né, que não basta a linguagem oral. E aí esse movimento que a própria humanidade foi sentindo necessidade ao longo da história. Ele traz o seguinte: a criança, né, no início do processo, quando ela ainda não utiliza a escrita enquanto instrumento da sua memória, ele coloca que a criança se relaciona numa forma de imitação. Ela observa um adulto, observa uma outra pessoa, né, escrevendo, e aí ela vai e tenta registrar, né, tenta fazer esse movimento mais no sentido pré-instrumental, que ele chama, no movimento de imitação. As crianças, elas traçam diferentes rabiscos semelhantes a uma escrita cursiva, né, fazendo alguns movimentos, imitando o movimento do adulto, e revelam nesse sentido um procedimento de imitação da forma externa da escrita de uma pessoa que ela já observou. Ela ainda não utiliza o registro gráfico como instrumento para auxiliar a sua memória. Se você perguntar o que ela escreveu, ela não saberia te dizer. Ou ela te diria até alguma coisa, mas posteriormente ela vai te dizer outra, e se perguntar amanhã vai te dizer outra, porque a intenção dela nesse momento não foi de registrar a sua fala, ou registrar, né, o que está pensando, o que está desejando, mas de apenas imitar, né, um movimento que ela já observou. A escrita topográfica, quando ele traz que existe ainda esse movimento, né, quando a criança ainda não percebe, ou ainda não produziu, ou não se apropriou, né, de como se escreve as letras. Então ela continua fazendo um movimento, mas esse movimento já começa a ter uma outra organização. Então, nos diferentes momentos em que as crianças são instigadas a utilizar instrumentos que as ajudem a se lembrar o que está sendo dito,
e que podem utilizar o registro gráfico, muitas vezes apresentam vários traços iguais. Então, é como se ela continuasse fazendo o movimento de imitação, mas ela foi instigada que ela vai precisar se lembrar depois do que ela está escrevendo. Então, essa instigação é importante fazer com a criança. Quer dizer, você vai procurar registrar agora as palavras ou o que você gostaria de dizer para o outro, mas daqui a pouco, amanhã, nós vamos precisar retomar esse material e nós precisamos lembrar do que nós escrevemos. Então, com isso, ela vai começar a perceber que o que ela escreve pode ser lembrado posteriormente, ou precisa ser lembrado posteriormente, já trazendo aquela ideia do registro enquanto extensão da minha memória. Esses traços iguais revelam que a criança ainda não leva em consideração o conteúdo das palavras, os sentidos e os significados das diferentes palavras. Então, qualquer palavra vai ser escrita da mesma forma, mas tem a intenção de, por meio desses traços não diferenciados, se lembrar da relação das palavras ditas. Então, a gente observa que às vezes vem um traçado menor, um traçado maior, às vezes um traçado com um tracinho embaixo, né? Porque ela começa a trazer algumas pistas para se lembrar depois. Então, o registro já, né, com essa intenção, a partir da instigação, né, do adulto ou da professora, do professor que está fazendo a mediação. Então, essa mediação é importante. A escrita pictográfica já nos revela que, nesse momento de aprendizagem, ao ser instigada a utilizar o registro gráfico como instrumento de mediação da memória, isto é, para se lembrar do que está sendo dito, a criança apresenta um registro diferenciado, mas ainda não tem como base o conteúdo das palavras também. Então, o sentido e o significado que as diferentes palavras revelam, mas sim pela expressão do ritmo falado. Então, se diferenciando um pouco da anterior, nesse caso aqui, ela já começa a trazer mais, assim, algumas marcas diferentes. Então, um traçado mais comprido, um traçado mais em movimento, um traçado já representando aquilo que ela está querendo dizer por meio do desenho. Então, aqui ela já tem mais pistas para se lembrar depois do que está sendo dito ou do que ela está querendo dizer, né? Ou até próprio ritmo. Né? Então, o movimento que ela vai fazendo vai simbolizando aquilo que ela está querendo dizer. O movimento que ela vai fazendo vai simbolizando, né, tornando mais real aquilo que ela está querendo dizer. Então, para as palavras com ritmo mais longo, são utilizados traços com tamanhos mais semelhantes. E aí você vai observando que ela vai tentando fazer uma aproximação daquilo que ela está procurando registrar com aquilo que ela está querendo dizer. Então, o desenho se revelando aqui nesse tempo e espaço enquanto um instrumento de mediação da memória. O desenho enquanto um instrumento de extensão da minha memória. E nesse momento o desenho é escrita. Os gestos, a gente poderia dizer, que deram origem à escrita pictográfica, tendo em vista que os gestos figurativos denotam a reprodução de um signo gráfico, de forma que signo gráfico objetiva o gesto, como podemos observar nos símbolos gráficos que comunicam silêncio, gestos de indicação, satisfação, tristeza, desapontamento, desespero, etc. Né? E aí poderia inserir alegria e por aí vai. Pegando um pouco da questão da história, quer dizer, como que lá se tentava trazer esse registro enquanto extensão da memória, né, por meio do desenho. E esse registro enquanto extensão da minha memória, né, por meio do símbolo, né, desenho, do símbolo gráfico, desenho pictórico, nós poderíamos dizer que ainda perdura até hoje. Nós nos relacionamos até hoje com esse modo, né, de registrar e de se comunicar com o outro.
transição entre a escrita pictográfica e a escrita alfabética. Quando a gente traz essa transição entre o que a criança procura registrar por meio do desenho, quer dizer, quando o desenho é escrita, quando ela, por meio do desenho, que ela encontra no desenho uma forma de registrar aquilo que ela está querendo dizer, e aí a gente já começa a gente já insere a criança, né, desde o início do processo, na discussão do conceito de símbolo, né, se a gente consegue fazer esse movimento considerando esse tempo e espaço dela e trazendo esses conceitos, né, no momento em que a gente percebe né, que a criança já está revelando a sua escrita, desenho, né, está registrando a sua memória por meio do desenho, nesse percurso de apropriação e objetivação de diferentes conceitos sobre a forma mais adequada de registrar o que está sendo dito, a criança se depara com os desafios da complexidade do registro escrito, da linguagem escrita. Porque no momento que ela começa a registrar por meio do desenho e eu começo a instigá-la, por exemplo, como que você representaria a palavra estrela? Ela desenha estrelas. E aí eu instigo mais um pouco. Como é que você registraria a 1000 estrelas no céu? Que recursos ela vai estar utilizando para registrar essa linguagem oral? Porque representar a estrela, uma estrela representa. Mas como que eu representaria 1000 estrelas no céu? Então, quando a gente começa a fazer assim, ou então, estou com muita fome, trazer essas questões para a criança, para que ela perceba que não basta o desenho, né, que apenas o desenho ainda é pouco para representar aquilo, ela vai buscar outras pistas, né, nesse tempo e espaço, a gente trazer a história da escrita e do alfabeto é muito importante para a criança. Porque aí quando eu trago por que existe o alfabeto, a história, né, da escrita aqui nesse tempo e espaço de discussão com a criança, ela linka, ela consegue fazer a conexão, ela consegue trazer esse conceito para o seu tempo e espaço, né, de apropriação da linguagem escrita. E aí, esse é o momento que a gente percebe que ela começa a trazer um monte de letras, né? Então, ela até coloca as estrelas, ela tenta colocar um monte de estrela, por exemplo, no papel, mas ela também traz algumas outras pistas, para poder se lembrar depois que são 1000, mas já trazendo, né, essa relação com o símbolo letra. E geralmente ela coloca um monte de letras, né, aleatoriamente, né? Vai jogando as letrinhas, vai colocando as letras no papel. E aí, ao utilizar o signo simbólico, a criança demonstra uma peculiaridade importante na construção do conceito de símbolo. Então, quando ela começa a trazer várias letras para poder representar aquilo que ela está dizendo, mesmo que muitas vezes apoiado pelo desenho, mas o fato dela trazer a letra ou de trazer o desenho apoiado por algumas letras ou por alguns sinais, a gente já observa que esse conceito de símbolo já está sendo internalizado. E aí, esse momento revela que está no limite da escrita pictográfica com a escrita simbólica. Não que ela vá deixar de desenhar, mas quando a gente fala que está no limite, é que ela consegue compreender que não basta o desenho e ela começa já a fazer inferências, né, em relação ao conceito de símbolo, trazendo os símbolos que representam a nossa linguagem oral, desde que ela seja informada, desde que ela tome ciência disso. Ao utilizar diferentes letras, mesmo que de forma aleatória, para registrar a linguagem oral, ela opera com símbolos.
Então, esse signo simbólico já evidencia novos padrões psicológicos. Então, se a criança já começa a fazer esse trabalho, quer dizer, quais são os conhecimentos básicos da alfabetização que já se insere aqui. Eu não preciso esperar a criança chegar lá no que se chama de silábico alfabético para começar a ensinar alguns conhecimentos básicos da alfabetização. Nós já começamos a ensinar lá no início, quando a gente está trabalhando a questão dos gestos, para ela se apropriar do conceito de símbolo. E aqui é o tempo e espaço propício, é o momento propício para a gente estar organizando situações de ensino-aprendizagem, né, no sentido de que ela tenha uma interação com o sistema da escrita, com o sistema alfabético, no locus da alfabetização, no tempo da alfabetização, que a gente chama de ensinar os conhecimentos básicos da alfabetização. A criança precisa interagir com práticas de leitura e de produção de texto para compreender a relação entre a linguagem oral e a escrita, e assim compreender o sistema da linguagem escrita e não o contrário, como pensam muitos educadores, quando alegam que primeiro a criança precisa aprender a ler e escrever, aprender o sistema da língua para depois aprender a ler e produzir texto. Então, tudo isso que a gente colocou aqui, a gente o tempo todo inseriu a criança em diferentes momentos de leitura e produção de texto. Sejam leituras e produções de textos verbais ou não verbais. Verbais interagindo com textos orais e escritos, e não verbais interagindo com diferentes textos, conforme a gente tem usado aqui na própria apresentação. O tempo inteiro a gente tem ilustrações que vão nos ajudando, nos dando, né, pistas, que são os textos não verbais. A leitura e a produção de textos se constituem na relação entre as diferentes práticas de leitura e produção de textos, né, de produção escrita, numa interlocução com o processo de compreensão dos conhecimentos do sistema da linguagem oral escrita. Então, trabalhar com a leitura e produção de texto significa também inserir a criança em situações de ensino-aprendizagem das letras do alfabeto, por exemplo. Então, a criança, ela aprende os alfabetos, os diferentes alfabetos que existem, incluindo o nosso alfabeto. Ela toma ciência desses diferentes alfabetos, e aí, se ela toma ciência deles, ela percebe que o alfabeto é uma produção científica, é algo que foi produzido ao longo da história pela humanidade, toma ciência do nosso alfabeto, então esse alfabeto não cai de paraquedas na sua vida, ela se relaciona com esse alfabeto enquanto sujeito sócio-histórico, que faz parte da história da produção desse alfabeto, e enquanto sujeito singular, que está aprendendo esse alfabeto agora, hoje, nesse momento. E aí, para isso, ela tem que aprender o traçado, tem que aprender o nome das letras, tem que aprender as relações que existem, né, entre grafemas e fonemas, entre sons e letras, né, que a gente vai ver posteriormente. Mas essa relação da criança com esse objeto alfabeto, no tempo e espaço de inserção dela em práticas de leitura e de produção de texto, é fundamental. Então, aqui, por exemplo, não basta ela aprender o A, o B e o C, mesmo que seja de forma lúdica, né, em pintura. Ela pode se apropriar dessas letras procurando escrever a sua palavra. Então, é muito mais rico se virássemos esse movimento aqui de ponta cabeça, onde ela pudesse estar registrando o A, o B e o C para revelar um dizer, para dizer algo. E aí, nesse dizer, eu ensino como que traça as letras. Eu estarei com ela ensinando-a a partir do seu dizer, ou tendo o seu dizer como ponto de partida, para que tenha também um ponto de chegada. Então, se ela, de repente, estivesse querendo dizer que
amor, vamos imaginar que ela esteja querendo dizer amor, mas ela conhece essas 3 letras, ela coloca essas 3 letras, e ela estivesse escrevendo essas 3 letras, né, de um outro jeito, que não desse, eu estaria ensinando a ela como é o traçado da letra, mesmo que não são as letras da palavra amor, mas estaria ensinando, para que ela pudesse estar já compreendendo como que é o traçado dessa letra, até porque ela já está operando com símbolos, e aí eu estaria entendendo o que ela está querendo dizer, e provocaria nessa criança, ou na turma, né, nas crianças que estivessem envolvidas com essa aprendizagem, né, como que se escreve a palavra amor. E aí, nesse movimento, que precisa de fato ser um movimento com vida, é que a gente considera que a criança vai se constituindo leitora e produtora de texto. É nesse processo de interlocução que as práticas de leitura e de produção de textos promovem a compreensão do sistema da linguagem escrita, implicando na constituição de sujeito, leitor e produtor de texto. Então, quando a gente traz nesse segundo módulo a perspectiva sócio-histórica, o que a gente gostaria de estar dizendo é que a perspectiva sócio-histórica, ela instiga o ensino das unidades básicas, ensina o ensino, né, das unidades menores, instiga que a professora e o professor precisam atuar enquanto mediador, e aí enquanto mediador, enquanto alguém que organiza diferentes situações de ensino-aprendizagem, para que a criança compreenda o sistema da nossa língua, o sistema alfabético. Para que ela possa compreender o sistema alfabético, ela precisa compreender o conceito de símbolo. Ela precisa perceber quais são as funções sociais da leitura e da escrita. Ela precisa compreender que a escrita é um instrumento mediador da nossa linguagem oral. E que a escrita representa a nossa fala. E que eu posso representar a nossa fala com diferentes símbolos, que são as letras do alfabeto. Muito obrigada, um bom estudo e que possamos, a cada capítulo, aprofundar algumas questões que, porventura, a gente entender que são pertinentes e fundamentais no processo de estudos, atualização, aprofundamento sobre a alfabetização, sobre o processo de inserção da criança no tempo e espaço, né, de leitura e produção de textos. Muito obrigada e bons estudos.